Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. Vamos para as manchetes de hoje. Joyce tem 2 suspeitos por suposta agressão. Um é parlamentar, o outro não. STF, Rosa Weber dá 10 dias para que Congresso preste informações sobre votação do Fundo Eleitoral, ou Fundão. Lewandowski oficia PGR sobre interesse da Lava Jato em programa Pegasus de espionagem. Justiça concede liberdade a criminoso envolvido em incêndio da estátua de Borba Gato. Avião com Ciro Nogueira tem pane e reunião com Bolsonaro é adiada. Ciro Nogueira tentará reconstruir diálogo de Bolsonaro com STF. Bolsonaro sobre Ciro Nogueira. Se eu afastar do meu convívio parlamentares que são réus, perco quase metade do parlamento. Mourão vai ao Peru para a posse do socialista Pedro Castilho. Centrão defenderá retorno da doação de empresas às campanhas se Fundão de quase 6 bilhões for vetado. Governo Bolsonaro pune Fundação Roberto Marinho e pede devolução de 54 milhões por obra inconclusa. Bolsonaro sobre fundão de 4 bilhões. Se eu vetar o que está na lei, estou em curso de crime de responsabilidade. Mais de 75% da indústria retomou ou superou atividades em níveis de pré-pandemia. Vamos às notícias de hoje. A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, disse neste domingo, dia 25, que entregou às polícias legislativa e civil e ao Ministério Público Federal 2 nomes de 2 pessoas suspeitas de serem os autores da suposta agressão que ela relata ter sofrido. Eu tenho uma suspeita e passei para a DEPOL, Departamento de Polícia Legislativa, o nome de uma pessoa, um grande desafeto político, que tem acesso a esse bloco, o prédio onde vive em Brasília. De maneira muito fácil. Passei 2 nomes, na verdade, afirmou a deputada. Eu sei que um deles, dos suspeitos, tem acesso muito fácil ao prédio e o outro tem acesso muito fácil aonde quer que ele queira, disse, acrescentou. Joyce afirmou que irá processar quem está divulgando informações falsas sobre a suposta agressão que sofreu na semana passada em seu apartamento funcional em Brasília. Uma das autoridades citadas por ela é o ministro do Gabinete de Segurança Institucional GSI, General Augusto Heleno. Seguem as notícias. STF. Rosa Weber dá 10 dias para que Congresso preste informações sobre votação do Fundo Eleitoral. A ministra e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, determinou que o Congresso Nacional preste informações em 10 dias sobre a aprovação do fundo que vai financiar as eleições de 2022. A verba, que é calculada em 5,7 bilhões, foi validada na esteira da aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. No dia 16 de julho, um grupo de parlamentares ingressou no STF com um pedido para anular a votação. A Corte também recebeu uma segunda ação no mesmo sentido do senador Álvaro Dias, do Podemos do PR, no último dia 20. O caso está com Rosa Weber, pois, pelas regras internas do STF, cabe ao comando do tribunal decidir sobre questões urgentes durante o recesso. Considerada a natureza da controvérsia em que se contende a respeito da correção do procedimento legislativo de votação aplicado à espécie, determina a notificação das autoridades impetradas para que prestem informações no prazo de 10 dias. Artigo 7º 1 da Lei de 12.016/2019, como providência prévia ao exame de pedido de liminar, disse a juíza na decisão. Weber determinou ainda que o caso seja enviado posteriormente ao relator original do caso, o ministro Nunes Marques. Seguem as notícias. No STF ainda, Lewandowski oficia PGR sobre interesse da Lava Jato em programa Pegasus de espionagem. Nesta segunda-feira, dia 26, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski,
encaminhou ao Procurador-Geral da República, PGR, Augusto Aras, e à Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal petição protocolada pela defesa do ex-presidiário Lula, PT, que indica a negociação para a aquisição do programa de espionagem Pegasus pela Lava Jato. O programa permite a invasão de celulares e extração de dados, além da ativação de microfone e câmera, sem ser descobertos. Segundo mensagens dos procuradores obtidos pela Operação Spoofing e apresentados pela defesa de Lula, a força-tarefa da Lava Jato reuniu-se com a empresa israelense que desenvolve a plataforma para negociar a compra do programa. Segundo os advogados do petista Cristiano Zanin e Valesca Teixeira, mensagens trocadas pelos procuradores da Lava Jato evidenciaram a existência de atos processuais clandestinos e ilegais, além da realização de cooperação internacional informal, fora dos canais oficiais, realizada por membros da extinta Força-Tarefa da Lava Jato com autoridades estrangeiras. A defesa de Lula afirma ainda que a análise das controvérsias mostrou que a Lava Jato negociou a contratação de diversas armas de espionagem cibernética, incluindo o citado dispositivo Pegasus. Seguem as notícias. No domingo, dia 25, a Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória para um dos criminosos envolvido no incêndio da estátua de Borba Gato, em Santa Amaro, na zona sul da capital paulista. O ato de vandalismo foi cometido no sábado, dia 24. O homem responde pelo crime de associação criminosa e por causar incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outra pessoa. Após o crime, ele dirigia um caminhão que foi identificado e apreendido pela polícia. O suspeito também é acusado de ter adulterado a placa do veículo. O homem chegou a ser levado ao 11º Distrito Policial, DP, em Santo Amaro, e foi preso depois de prestar depoimento. Na decisão por sua liberdade provisória, a juíza Eva Lobo Chaibe Dias Jorge revogou a prisão em flagrante porque entende que os atos não foram praticados com violência ou grave ameaça. Seguem as notícias. O avião da Copa Airlines, no qual o senador Ciro Nogueira, futuro ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, voltava do México após uns dias de descanso, sofreu um pane e precisou pousar no Panamá. A informação é do jornal O Globo. Segundo o jornal, os passageiros foram realocados em outro avião que só decolou com destino a São Paulo há poucas horas atrás. Com isso, a reunião de Nogueira com Jair Bolsonaro, que estava marcada para as 16h30 desta segunda-feira, dia 26, foi cancelada. O encontro entre os dois deverá ocorrer somente amanhã. Seguem as notícias. Bolsonaro sobre Ciro Nogueira. Se eu afastar do meu convívio parlamentares que são réus, perco quase metade do parlamento. Em entrevista à rádio Arapuã da Paraíba, presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a nomeação do presidente do PP, Ciro Nogueira, para a Casa Civil. A chegada do senador, que estava em viagem de férias, foi adiada para amanhã por causa de problemas no voo. O chefe do executivo voltou a falar que Centrão é um nome pejorativo e que é necessário conviver com réus para poder governar. Se eu afastar do meu convívio parlamentares que são réus ou têm inquéritos, eu perco quase metade do parlamento. Eu sou réu no STF, sabia disso? Eu não deveria estar aqui também, disse Bolsonaro. Então acho que todos nós somos culpados depois da sentença transitar em julgado. Se o Ciro ou qualquer outro ministro meu for julgado e condenado, obviamente você afasta do governo. Mas no momento é o que eu tenho para trabalhar aqui em Brasília. Essa é uma realidade, acrescentou Bolsonaro. Seguem as notícias. Nesta segunda-feira, dia 26, o vice-presidente Hamilton Mourão embarcou para o Peru, onde representará o Brasil em 28 de julho na posse do presidente eleito e líder sindical do Partido Socialista Peru Livre, Pedro Castilho. A informação foi publicada na conta do Mourão no Twitter. Levamos ao país, amigos nossos, votos de felicidades. Que prossigamos na amizade e cooperação que sempre uniu o Brasil e o Peru, escreveu o general no post. De acordo com a agência da vice-presidência, o voo estava previsto para as 14 horas no horário de Brasília. Em 20 de julho, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou Castilho. A informação foi publicada pela conta oficial da SECOM, Secretaria Especial da Comunicação Social da Presidência da República, no Twitter. Seguindo as notícias, se o governo confirmar o veto de 6 bilhões ao fundo eleitoral, líderes do Centrão afirmaram que irão se dedicar ao retorno da doação de empresas às campanhas eleitorais.
Ele deixou de existir em 2015, após decisão do Supremo Tribunal Federal. A informação é da CNN Brasil. Esse tipo de financiamento privado faz parte do pacote de propostas eleitorais que o Congresso precisa aprovar até outubro, para ocorrer a implementação a partir das eleições de 2022. Em 2017, na votação de mini-reforma eleitoral, o Congresso confirmou o fim do financiamento de empresa nas eleições, resguardadas as doações que são feitas diretamente pelos empresários na condição de pessoas físicas. Ou seja, atualmente, além do financiamento público, o empresário pode doar, assim como outras pessoas físicas, mas a empresa não. O que se discute é o retorno da regra antiga, em que o financiamento privado ocorre amplamente assomado ao fundão, que reúne os recursos públicos. Seguindo as notícias, o governo Bolsonaro rejeitou por meio do Ministério do Turismo a prestação de contas de um projeto da Lei Rouanet da Fundação Roberto Marinho, relativo à construção da nova sede do Museu da Imagem e do Som MIS do Rio de Janeiro, em Copacabana. Uma portaria publicada nesta segunda-feira, dia 26, inabilitou a fundação para a captação de recursos públicos por um período de 3 anos. A medida, que foi tornada pública no Diário Oficial da União por meio da portaria número 32 de 2021, também cobra da entidade a devolução de 54 milhões ao Fundo Nacional de Cultura FNC. Assinada pela Subsecretaria da Gestão de Fundos e Transferência da pasta, Fabiola Rocha, a publicação apontou que a entidade teve a prestação de contas reprovada no projeto de captação de recursos para a construção da nova sede do MIS, cujo valor captado era de 36,2 milhões. Como punição, o Ministério do Turismo aplicou a inabilitação administrativa da entidade pelos próximos 3 anos. Na prática, a entidade ficará impedida de apresentar novas propostas de captação de recursos e de prorrogar os prazos daquelas que já estão em execução. Além disso, da inabilitação resulta no cancelamento da proposta em análise, no arquivamento de projetos sem movimentação de conta liberada, na suspensão de projetos ativos com bloqueio de suas contas e no recebimento de recursos decorrentes de outros mecanismos do Programa Nacional de Apoio à Cultura PRONAC. Junto com a inabilitação, a pasta ainda cobra que a Fundação Roberto Marinho restitua aos cofres do Fundo Nacional de Cultura FNC o valor de 54,4 milhões, que representa um acréscimo de 50% ao valor originalmente captado pela instituição. As coisas estão ficando ruins para a Rede Globo. Seguem as notícias. Nesta segunda-feira, dia 26, o presidente Jair Bolsonaro disse que deverá sancionar o fundo eleitoral em 4 bilhões e retirar apenas o excesso, ou seja, quase 4 bilhões, e retirar apenas o excesso. A fala foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Deixar claro uma coisa, vai ser vetado o excesso do que a lei garante, tá? A lei garante quase 4 bilhões de fundo. O extra de 2 bilhões vai ser vetado. Se eu vetar o que está na lei, eu estou em curso de crime de responsabilidade. Espero não apanhar do pessoal como sempre, disse Bolsonaro aos apoiadores. Porque se o pessoal começar a bater muito, vão escolher para segundo turno Lula ou Ciro. A crítica é válida quando ela tem fundamento, pessoal. É igual leite condensado. Parte da direita bateu tanto em mim que eu falei, pelo amor de Deus, será que estou consumindo tanto leite condensado assim? Acrescentou Jair Bolsonaro. E vamos para a última de hoje. Notícia boa. 10 dos 13 setores mais importantes da indústria brasileira retomaram ou superaram os níveis de atividades praticados antes da pandemia de Covid-19. O levantamento foi feito pelo jornal Estado de São Paulo, divulgado nesta segunda-feira, dia 26. Os setores que mais cresceram foram máquinas e equipamentos, com aumento de 27,6% na receita líquida, alimentos e bebidas, que registrou alta de 23,5% no faturamento, e cimentos, com produção de 22% maior do que em 2019. O setor com queda mais acentuado foi o do veículos, que produziu 21,8% menos ante o período pré-pandemia.
O levantamento comparou dados fornecidos por entidades do setor e dos primeiros meses de 2019 com os do igual período em 2021, exceto para o setor de eletrodomésticos, que foram usados dados do primeiro trimestre de 2020 ante 2019. É isso aí. Birigui News. É isso aí, a Dilson BGI News fica por aqui. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Um grande abraço, até amanhã.